Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos comentar sobre os últimos acontecimentos na nossa Bolsa de Valores, sendo que no dia de hoje, dia 22 de maio de 2024, uma quarta-feira, a Bolsa simplesmente está desandando. Nós vamos dar uma olhada o que isso pode representar em termos da carteira, mas muito por cima, porque talvez o mais importante seja conversarmos sobre as últimas informações que nós pegamos de algumas empresas que fazem parte da carteira aberta aqui do canal, como a ISA-CTEP, o IRB-RE e a Taesa. E já que falamos em bolsa desandando, nada mais justo que começarmos aqui por olhar como está se comportando o Ibovespa. Veja que ele está aqui, 126.133 pontos, cai 1% nesse momento, agora são 2 horas da tarde, desse dia 22 de maio de 2024, e note que a bolsa, o mais baixo que ela chegou foi a 126.098 pontos. Portanto, ela recém está dando uma recuperada do mínimo que ela atingiu no dia, ou seja, o indicativo de que ela tem uma tendência até a cair mais. E você, como pode olhar aqui, pelas cores dos valores que é dado às companhias que fazem parte, pelo menos daquelas que nós analisamos aqui no canal, quase tudo em vermelho. Alguns outros destaques a comentar, como por exemplo a TRP-L4, ISA-CTEP, então TRP-L3, TRP-L4, a gente está falando da ISA-CTEP, que já chegou a bater os R$28, acima dos R$28, e agora desce aqui a R$ 26,96, caindo quase 3%. Mas também nós precisamos ficar muito de olho no IRB-RE, que agora está cotado a R$ 33,68, caindo mais 2% no dia de hoje. E agora, olhando para as notícias em torno, principalmente dessas empresas, eu vou começar aqui pela Inteligência Financeira, uma reportagem que vem assinada por Rafael Corassini, e ela é de segunda-feira, do dia 20 de maio de 2024. Então, lá na segunda-feira, a ISA-CTEP estava se destacando, aqui no caso junto com a Braskem, após anúncio de entradas bilionárias. Então, foi lá atrás que ela chegou naqueles R$28 que eu falei agora há pouco. Então, veja aqui, a lista das ações em alta tem elétrica na ponta. A ponta da lista de ações em alta ficou com outra empresa do setor de energia, a ISA-CTEP, isso porque ele está falando da Braskem, que ele coloca também nesse mesmo setor de energia, que avançou mais de 5% após anúncio de emissão de debêntures no final da semana passada. Então ele está atrelando que a subida que a ISA-CTEP teve foi por conta desse anúncio, passando aí mais de 5% por conta desse anúncio de captação através de debêntures. Mas também aqui nesta mesma reportagem nós vamos encontrar algumas perdas. A pior queda do índice ficou com a resseguradora IRB-RE, ou IRB-RE no caso, por conta aqui, veja que nessa reportagem é citado especulação e atualização das estimativas quanto aos prejuízos e impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. Lá atrás, quando foi feita a apresentação dos resultados, ou seja, por conta da teleconferência de resultados do IRB-RE, a companhia mencionou que a empresa que informava então, que não era possível ainda estimar o impacto financeiro. De qualquer forma, na segunda-feira, o IRB-RE caía aqui 6,8%. Antes de avançarmos, entretanto, houve esse comunicado feito pela ISA-CTEP. Veja, hoje é dia 22, como eu disse, esse comunicado ocorreu aqui no dia 21 de maio de 2024, portanto aconteceu no dia de ontem. É que o que ocorre é que a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ela foi questionar por que houve movimentações atípicas com a ISA-CTEP. E a companhia informa que aqui desconhece qualquer evento extraordinário, ou quaisquer eventos extraordinários, e ou divulgados que não tenham, ou melhor, que tenham resultado na oscilação que ora foi registrada. E aqui, quando ele fala em oscilação, ele se refere a duas coisas. Primeiro, é o preço da ação,
e segundo, o volume que foi movimentado nas negociações das ações da ISA-CETEP. E assim nós saltamos aqui para essa notícia da Money Times, é uma notícia que é assinada por Renan Dantas, quase sempre, assim, as mais significativas são assinadas por ele, e ela também é do dia de ontem, dia 21 de maio de 2024. Todo mundo ficou procurando saber o que tinha acontecido, né, e o que poderia explicar a disparada das ações da ISA-CETEP. Então, teve várias questões aí por trás. A primeira é que nos últimos 5 pregões houve um acúmulo de 7,23% na alta da ação. O volume da ação mais que duplicou entre 10 e 20 de maio, passando aqui de 96 milhões para 161, alta de 171%. Isso a gente está falando do volume. Mas a companhia, né, como eu mostrei agora há pouco, desconhece qualquer evento extraordinário que possa ter vindo a afetar essa oscilação. Então, pelo menos dentro do que a companhia divulgou, não é razoável. Então as pessoas começaram a se perguntar, né, por que subiu tanto. O motivo intriga analistas, ou seja, na maior parte dos casos, não conseguem explicar. Nas últimas semanas não houve nenhum fato relevante ou comunicação ao mercado que pudesse provocar alteração dos preços. E aí o que acontece aqui é que o mercado já está projetando novas pernadas de resultados, ou seja, novas disparadas que a companhia poderá demonstrar nos próximos balanços. E os motivos aqui que ele levanta para que isso aconteça é porque a companhia está fazendo uma capitalização. Ela lançou então uma nova debenture, né? A transmissão encerrou o primeiro trimestre aqui de 2024 com lucro líquido de 409 milhões, uma alta de 33,7%, e ele talvez, no caso desse analista, tenta entender que essa possibilidade de novos saltos é o que tem a levado. Se você for olhar, diz ele, também ela pagou dividendos nos últimos 12 meses na ordem de R$ 1,30, mas parte desses dividendos são oriundos daquele reperfilamento da RBSE. Então a gente sabe que a partir de 28 deixa de existir, e acho que o mercado também sabe disso. Mas ele considera aqui um grande pipeline de investimentos. Ela levou 3 lotes no leilão número 1 de 2023, e o montante de investimentos pode chegar à ordem aqui de 7,1 bilhões entre 2024 e 2028, e a gente sabe que isso aí também não, pelo menos até agora, não é suficiente para superar a perda daquele reperfilamento da RBSE. De qualquer forma, a companhia tem um fluxo de geração de caixa saudável, e isso aí é verdade, a gente tem levantado isso aí aqui no canal. Outra questão que foi levantada foi migração da AES. Então, nesse parágrafo aqui é comentado que, claro, houve aquela junção da AES Brasil com a Auren. E o investidor, talvez aí projetando uma piora naqueles investimentos, acabe migrando para outras empresas mais consolidadas, como é o caso da TRPL4, da ISA-CETEP. Isso aí, então, essa questão poderia provocar uma migração de investidores da AES e da Auren, das duas, para empresas mais consolidadas. Exatamente como eu falei, ele aponta aí por conta disso tudo que eu estou falando. A fuga de investidor dessas empresas leva, lá do outro lado, né, uma redução da liquidez. Entretanto, já teve quem dissesse aqui, analista, que classificou como pouco provável que investidores tenham debandado para a transmissão. É porque são segmentos diferentes. Enquanto a AES Brasil e a Auren são da geração, a ISA-CETEP é da transmissão. Então, não pareceu que isso fosse provável. Essa migração daquelas, ou seja, a AES Brasil e Auren para a ISA-CETEP. Até porque esse analista considera muito difícil que acionistas venham a ter essa mesma ideia. Emendando aqui com o IRB, nessa notícia do Estadão, lá no E-Investidor, ela é uma notícia que é assinada por Camila Lutfi,
do dia 20 de 5 de 2024, portanto também é da segunda-feira, em que informa que as ações do IRB-RE fecham em forte queda. E aqui vai tentar explicar os motivos. Porque os papéis do IRB fecharam em queda de 6,84% na segunda-feira, que foi no próprio dia. E continua ainda como a gente viu agora há pouco. Até não tinha sido tanto, agora caiu mais. O que acontece é que a resseguradora é uma das empresas mais impactadas, aqui diferente daquela primeira notícia que nós vimos, onde considerava uma possibilidade, aqui tem uma afirmação. A resseguradora é uma das empresas mais impactadas pelas chuvas do Rio Grande do Sul. E apenas em maio, o papel, só em maio, né, no mês de maio, o papel já acumula uma queda de 18,08%. E além da tragédia natural do estado do Rio Grande do Sul, ainda vem um complemento aqui de novas enchentes em Santa Catarina, que reavivam o temor do mercado. Só nesse caso aqui são 20 municípios, pelo menos era até o dia 20 de 5, municípios do estado de Santa Catarina que tinham sido atingidos, e mais de 800 pessoas que estariam desabrigadas ou desalojadas. Então ele está juntando que, além da tragédia natural do estado do Rio Grande do Sul, também tinha essa questão de chuvas que levaram a enchentes em Santa Catarina. O que é importante dizer nesse momento, hoje que é dia 20, isso aí foi na segunda-feira, hoje é dia 22 de maio, e se você olhar aqui pela janela, hoje nós temos sol, tá um vento aquecido circulando, indicativo até de que possa vir novas chuvas, mas o mais importante é que grande parte da água, pelo menos na cidade de Porto Alegre, começou a escoar. Quando nós olhamos, no caso, para a apresentação dos resultados na teleconferência de resultados do IRB, o que nós vimos que a companhia tinha de fato uma preocupação com a parte de veículos. E se estimou aí, nos últimos dias que aproximadamente 200 mil veículos poderiam ter sido atingidos. O que acontece é que apenas 30% deles possuem seguros, e a gente sabe que resseguros é aquela cama de amortização do impacto desses sinistros em várias empresas, para que apenas uma não sofra, vindo a causar assim uma derrocada de um único segmento. Aqui no caso a gente está falando do segmento de seguro veicular. E aqui nessa outra notícia do Estadão e Investidor, assinada por Luísa Lanza, ela é do dia de ontem, dia 21 de 5, é uma reportagem um pouco mais completa, que se você for investidor da Taesa é interessante dar uma olhada nisso aqui. Até porque essas reportagens mais longas, mais extensas, elas fazem com que a gente talvez pegue um ponto ou outro de visão diferente do que a gente tinha visto até então. Mas o que ela fala de um pacote de más notícias que ameaça os dividendos desta empresa, não menciona aqui, mas se você for ver um pouco mais para baixo, está se referindo à Taesa. A Taesa enfrenta um cenário difícil, combinação de endividamento elevado, menor número de projetos em andamento e resultados financeiros não tão expressivos, e uma revisão da sua política de dividendos. Então ele botou tudo isso aí dentro de um pacote, tem 4 itens aí que se pode levar em consideração. Não é o caso aqui, para mim pelo menos, mas você pode levar em consideração na hora de olhar para a Taesa. Como ela mudou o parâmetro, ela sai aqui do IFRS, que é o padrão internacional de contabilidade, e ela cai aqui na remuneração pelo regulatório. A proposta é remunerar os acionistas com o mínimo de 75% do lucro líquido regulatório de 2024. Depois eles mais abaixo vão fazer uma projeção, eu já vou trazer para você, mas o que acontece aqui é que a medida não altera muito o processo de geração de valor para o acionista de longo prazo. Então, o que eles estão considerando, se você for ler a reportagem, é que isso aí talvez tenha algum impacto no curto prazo. A gente precisa também, de certa forma, olhar um pouquinho com cuidado essa questão do curto e do longo prazo e o que está sendo levado em consideração na hora de avaliar dessa forma. Então, devem ser impactados negativamente, ao menos no curto prazo, os proventos que são colocados pela companhia. Essa medida, o que ela traz como um efeito prático é a redução do yield esperado para 2024,
a estimativa dos dividendos da Taesa, que eram anteriormente de 11%, passariam então para 8% ao ano. Então é isso que eles estão projetando, pelo menos durante o transcorrer dessa reportagem. E sempre vão tocar na questão do endividamento da empresa, que hoje chega a 3,8 vezes o EBITDA. Né? Aquela questão, a gente pega a dívida líquida e divide pelo EBITDA da companhia. Então vai dar esse número, significa que se a companhia só se dedicasse a pagar suas dívidas, não fizesse mais nada com a questão dos lucros, ela pagaria em aproximadamente 4 anos. Depois essa reportagem ela discorre sobre eventuais projetos, o que a companhia teria em relação, pelo menos premente para esse instante, até chegar nesse ponto aqui, que o mercado começa a avaliar a Taesa como uma ação cara. Então, analistas não têm recomendado compra das ações da Taesa. Isso porque eles entendem que o papel, ou seja, a ação, ela tem um potencial de valorização muito pequeno, principalmente quando comparado a seus pares. É que ele coloca a Alupar, que nem é uma pagadora de proventos, e a ISA-CETEP, que também tem aquela questão que eu falei agora há pouco, do reperfilamento da RBSE, que vai gerar impacto lá na frente, então por isso que ela está numa condição melhor. Mas eles usam aqui um outro indicador, que é o valor da companhia sobre o EBITDA, em vez do PL. A gente utiliza aqui no canal o PL. E o que tem aqui de diferença sobre isso? É porque o valor da empresa sobre o EBITDA, ele leva em conta o endividamento. Então veja aqui, o EV/EBITDA da ISA-CETEP em 2024 é de 6,7, da Alupar 6,5, e a Taesa está lá em cima 9,5, isso por conta do endividamento. Mas aqui tem um detalhe, eles não estão computando, isso que nós conversamos agora há pouco, esses novos endividamentos da ISA-CETEP, como por exemplo captou a semana passada mais 1 bilhão, isso aí evidentemente que faz mudar essas questões, esses valores. Então eles olham para a Taesa, dentro desse contexto, como, além de não haver uma recomendação, uma expectativa de que a companhia ela venha a reduzir os seus proventos. E aí aqui tem uma parte sobre a Taesa, que daí ele vai explicar o que é a Taesa, o que ela faz, o tamanho que ela é, enfim. Eu recomendo que se você pretende ser acionista, você dê uma olhada nisso até para você entender melhor como a Taesa é e como ela está inserida dentro desse cenário de transmissão. Mas se por um lado vemos uma expectativa um pouco mais negativa em relação à Taesa, a gente pode dar uma olhada aqui no Investidor 10, numa reportagem assinada por Matheus Rodrigues, que eu não tinha essa informação até a data da sua publicação, que foi no dia 21/5, portanto o dia de ontem, em torno de 3 horas da tarde. E veja que, neste caso, a companhia prepara terreno para voltar aos leilões. A companhia esteve afastada durante mais de ano e, segundo essa reportagem, anunciou seus planos para voltar aos leilões de concessões organizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Eu realmente não tinha conhecimento, estou sabendo disso por essa reportagem. E segundo aqui, que é a parte que está informando, Rinaldo Pecchio, que é o diretor financeiro e CEO da companhia, ele está interino, né? Já que o presidente da companhia renunciou. Então, em entrevista que ele deu ao IM Business, a empresa está otimista e planeja uma participação efetiva nos próximos leilões. Não quer dizer que seja exatamente nesse que vai acontecer em setembro. Um projeto de adicionarem valor ao seu portfólio. A empresa prevê até 2030 ainda um desembolso de 3 bilhões no atual ciclo de investimento e que deverá gerar cerca de 430 milhões em receitas adicionais nos próximos 2 anos. Então, era uma informação que eu não tinha, ela é recente para mim, né? Preciso ver mais da companhia para justamente absorver essa informação que está vindo. Aqui ele menciona, né, que isso é estratégico porque alinha o crescimento da empresa, tudo que está questionado na outra reportagem,
a eficiência operacional, potencialidade aqui no resultado e um EBITDA mais robusto e em uma redução progressiva da sua alavancagem, que, como a gente viu, chega a 3,8 vezes. Com essa expectativa de redução da alavancagem, em 2025, a empresa pretende elevar a distribuição dos proventos, dos dividendos, para 90% a 100% do lucro. Lembra que, por enquanto, eles vão ficar nos 75% até reduzir a alavancagem, e depois, isso aí foi dito durante a teleconferência de apresentação dos resultados. Então, nós temos 3 empresas que a gente precisa dar uma passada de olho sobre ela. Para começar pela Isacetep, eu estou de acordo com todas essas reportagens. Por que subiu o valor tanto? Eu diria uma coisa aqui no canal, que ela nem é dita por mim, é pelo Décio Basini, no seu livro Invista, né, em Ações Antes que Seja Tarde, porque lá ele menciona preços das ações não sobem nem descem. Ou eles são levantados ou eles são derrubados. Por que eles foram levantados? Eu, sinceramente, é algo que para mim é estranho também. Veio o questionamento da CVM, a companhia respondeu à CVM que não teve nada de relevante. A própria mídia também está mencionando como nada de relevante. Por que os acionistas, ou pelo menos por que os investidores escolheram comprar ações? Eu confesso para vocês que para mim ainda ficou numa condição muito estranha. O mais provável é que haja um retorno para a sua média, que vai ficar ali em torno dos R$ 24, R$ 25 o preço da ação. Não vi nenhum motivo que justificasse tal elevação do preço. Com relação ao IRB, o que eu percebi, porque eu revi várias vezes a apresentação da companhia, é que o IRB está com um olhar muito para a parte de veículos. Como eu disse, se estimou em 200 mil veículos atingidos pela enchente, desses 30% só tem seguro, e já circula no meio que os veículos, depois de baixar da água, não devem ser ligados, tem uma série de procedimentos, ou melhor, enquanto a água estiver alta não devem ser ligados, é preciso esperar baixar a água, secagem do motor, para só então fazer o manuseio do veículo. Então eu acredito que se essa notícia ela tomar alguma proporção, talvez o impacto ainda seja um pouquinho menor. O IRB ainda diz que na parte rural e na parte predial ou patrimonial, eles não têm tanta... Não vai ter tanta influência na companhia, isso porque tanto a soja quanto o arroz, mais de 70% da colheita já havia sido feita, e na parte patrimonial não é o costume, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, mas acredito que no Brasil também, de se fazer seguro patrimonial dos silos, dos locais de armazenamento, enfim, de outros entes ali que fazem parte desse processo, então acredita que não vai ser tão afetado. A parte mesmo que talvez aperte o calcanhar seja na parte de seguros, mas isso nós vamos ver naquelas revisões trimestrais que a gente vê para Porto Seguro, para Caixa Seguridade e para BB Seguridade. Com relação à Taesa, eu também tenho uma expectativa de uma eventual redução dos proventos a serem pagos no curto espaço de tempo. Se isso de fato acontecer, eu acho que o preço da ação ele acaba por ser derrubado, o que é interessante porque eu vou adquirir mais. Se a companhia realmente ela confirma, eu vou buscar outras informações, participação em novos leilões para aumentar o seu portfólio, eu acredito que isso em curtíssimo espaço de tempo, e eu estou falando de um ano e meio, isso tudo é retomado aos padrões normais que a gente está acostumado em termos de pagamento de proventos. Então, ao observar essas companhias, em todas elas, eu ainda não vi as notícias que realmente pudessem me trazer preocupação, eu só vejo que o cenário como um todo pode nos trazer aí sim oportunidades, em todas elas, cada uma dentro do seu contexto. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.